Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Bem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 7 de maio e primeiramente eu quero agradecer a chuva de mensagens que eu recebi de vocês ontem, né? Muitos simpatizaram aí com a minha história, compartilharam a história de vocês. Ontem eu compartilhei sobre não ser excluído, sobre se sentir amado e eu quero agradecer as mensagens de vocês. Eu amo vocês, viu? De coração, muito obrigado, né? Foram tantas mensagens que na verdade eu não consegui visualizar todas, ou ler todas, ouvir todos os áudios. Ainda faltou ouvir alguns aqui no WhatsApp, tá bom? Mas hoje eu termino de ouvir e respondo vocês, cada uma das mensagens aí. Muito obrigado por compartilharem comigo, tá bom? E quando vocês estavam compartilhando, algumas coisas veio em minha mente, em meu coração, e eu lembrei ali de uma entrevista que eu tive com um líder na Estaca. O nome dele é Marcelo, né? Marcelo. E na época que ele me entrevistou, eu era presidente ali do Coro de Elders. E ele estava falando a respeito do chamado que ocupa muito o tempo, né? De cuidar das famílias, de estar na igreja, fazer reuniões, atividades, tudo isso. Então ocupa bastante o tempo ali do líder. E aí ele falou para mim, falando assim, olha, em alguns lares o homem pode estar o dia todo em casa. Engraçado que eu lembrei dessa entrevista porque alguns de vocês compartilharam isso comigo, que às vezes o pai ou o familiar está presente, né, fisicamente ali, mas é como se não tivesse, porque fica o dia inteiro na televisão. Se um homem está em casa o dia todo, mas ele está o dia todo dando atenção para a televisão, será que ele esteve com a sua família? Se ele ficar o dia todo jogando videogame, ou se na hora sagrada ali do alimento, né, ele fica olhando só o celular e não dá atenção àqueles que estão ali, que ele deve cuidar, né? Então, ele falou que quando eu estivesse com a minha família, realmente dá atenção para a minha família. E eu tomei esse conselho para a minha vida, tá bom? Então, que nós possamos estar sempre presente. O nosso presente para pessoas é o nosso tempo, dar atenção. Bom, e outra coisa sobre amar as pessoas, né, eu deixo como desafio aí, para incluir os jovens, sempre que você vê um jovem ali, bem vestidinho, fazendo sacramento, é, procura elogiar esse jovem, procura olhar com os olhos de Cristo, ver o semblante de Cristo nesse jovem. Você pode chegar nesse jovem e dizer, nossa, você com essa camisa branca e essa gravata, você está parecendo um missionário de tempo integral. Ou com esse corte de cabelo, você está parecendo um missionário de tempo integral. Para as moças, a mesma coisa. Nossa, você com esse vestido está parecendo uma sister. Né? Então assim nós podemos ajudar as pessoas a ser amadas também. Bom, e desenvolver esse dom de amar e enxergar nas pessoas as qualidades. Bom, então eu deixo esse desafio aí para nós. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me. Eu vou compartilhar hoje com vocês aqui a sessão 46 de Doutrina e Convênios. O que está acontecendo aqui, o contexto histórico? Bom, Joseph Smith ele foi para Ohio, né, em Kitron, e os missionários já estavam pregando lá em Kitron, em Ohio. Então havia cerca ali de 600 membros já, né? E os missionários pregavam e falavam sobre os dons do Espírito, que a igreja de Jesus Cristo estava restaurada na terra novamente, que os dons do Espírito estão aí presentes na igreja. E o que acontecia nas reuniões sacramentais que quando Joseph Smith chegou, ele achou muito estranho. Na verdade, não só Joseph Smith, outras pessoas que frequentavam a reunião também achavam muito estranho. Por exemplo, algumas pessoas diziam que estavam com o dom do Espírito e batia, né, a cabeça ali numa viga de madeira, né, um rapaz, e caía desmaiado ali. E quando levantava daquele desmaio, falava que tinha tido algumas visões ali e começava a compartilhar. Outro começava a imitar um macaco, dizendo que estava com o dom do espírito, né, e começava a imitar um macaco ali, um babuíno. E outros, né, fingia que estava empunhando uma espada, né, como se fosse a espada de Labão ali. E muitas pessoas se sentiram incomodadas com aquilo, porque aquilo tirava a reverência da sacramental. E outros, né, ao invés de se sentir incomodados, se sentiam tristes, falou, nossa, será que eu não sou digno de sentir o Espírito como essa pessoa? Né, e ter esse privilégio?
né? Algumas pessoas tinham esse tipo de sentimento. E Joseph Smith ele foi buscar ao Senhor a respeito disso, de que dons é esse, o que estava acontecendo ali, né? E aí Deus ele responde aqui na seção 46, falando que o inimigo ele quer imitar os dons e fazer alguns dons ali para confundir as pessoas, para enganar as pessoas. Então existem dons do inimigo, de Satanás, e ele falou que tinha alguns dons, né, que era imitação dos homens. Mas como assim imitações dos homens? Algumas pessoas fingiam ter o dom, né, do espírito ali, imitando, sei lá, um macaco, ou fingindo estar carregando uma espada ali de Labão, dizendo, porque assim como eu falei que aquelas pessoas ficavam pensando, nossa, será que eu não sou digno de sentir o dom, né, como essa pessoa? Então eles imitavam que estava recebendo o dom ali para se vangloriar a si mesmo como pessoa justa, tá bom? Então o Senhor repreende esse tipo de coisa e aí vai falar muito sobre os dons aqui na seção 46. Eu vou ler o versículo 8 aqui para começar. Diz assim, ó: portanto, acautelai-vos para que não vos engane, para que não sejais enganados. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre por quem são dados. Bom, a primeira coisa aqui, né, que essa é uma coisa que assusta, né, as pessoas imitando o dom dessa maneira aí. Então a gente vai passar a falar, não, eu não quero isso não, né, eu mesmo se eu visse ali, velho, não, eu tô fora disso aí, eu não quero ficar desse jeito aí não. Mas o que que acontece? A primeira coisa no versículo aqui que diz é procurai com zelo. Ou seja, apesar de o inimigo ele estar aí fraudulando, né, enganando as pessoas com falsos dons, ele fala procurai com zelo. Nós devemos sim procurar os dons de Deus. Tá bom? Espero amanhã ter tempo de falar um pouquinho sobre esses dons aqui. Mas primeira coisa, procurar com Deus e lembrar de quem são dados, que são dados por Deus. E para que são dados os dons, tá bom? Para que serve? No versículo 9 responde, diz assim: pois em verdade vos digo, que eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos. Nossa, para quem são dados os dons? Para as pessoas que amam a Deus e guardam todos os mandamentos. Bom, o versículo ainda continua aqui, mas se parasse só nisso aqui, eu mesmo não se sentiria qualificado em receber um dom do Espírito, porque guardar todos os mandamentos, quem está guardando todos os mandamentos, né? Difícil. Sorte que o versículo ele continua dizendo aqui, ó, e aqueles que procuram assim fazer. Então aí sim eu já me qualifico para receber alguns dons aí do Espírito, né? Porque eu procuro guardar os mandamentos, eu me esforço para guardar os mandamentos. Alguns, né, mandamentos já não é esforço, porque já fazem parte de mim, né? Não tenho dificuldade com a palavra de sabedoria, outros mandamentos aí. Mas guardar todos os mandamentos seria difícil. Mas ainda bem que o Senhor ele deixa um bote salva-vida aqui, né, para nós que estamos se empenhando em guardar os mandamentos do Senhor. Então é muito importante. Outra coisa que eu quero falar também, que são muitos e muitos dons. Bom, muitos e muitos, né? Uma pessoa só não tem como ela ter todos os dons de Deus, porque são muitos e muitos dons, tá bom? E todos que guardam os mandamentos e procuram guardar os mandamentos e amam a Deus recebem um dom. Então também não é exclusivamente da igreja, tá bom? Algumas pessoas até falam, quando você batiza, você vai receber um dom do Espírito. Não é exclusivamente do batismo receber um dom do Espírito, tá bom? Todas as pessoas recebem pelo menos um dom de Deus, tá bom? É um presente que Deus ele nos dá. Bom, cabe a nós identificar esse dom e trabalhar, porque também esse dom ele vem para nós trabalharmos, nós temos que aumentar a capacidade desse dom, bom, de procurar melhorar cada vez mais, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais aqui, ó. Continuando o versículo, né, no versículo 9, ele ainda diz assim: para que sejam beneficiados todos que buscam e que me pedem não um sinal para satisfazer a concupiscência, né? Ele fala que como nós podemos buscar esses dons? Ele fala que aqueles que pedem em oração os dons vão receber, se não for para a concupiscência. Nesse sentido aqui da concupiscência, ou seja, que não seja para se amostrar para as outras pessoas, eu tenho o dom, né? Olha aqui. Então nós devemos buscar para quê? Para beneficiar o nosso próximo com o nosso dom. Então é algo bem interessante aqui nesse versículo. Eu vou ler aqui dois dons, né, que
São diferentes, mas juntos ficam muito fortes também, né? Então diz aqui, versículo 13 e o 14. A alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Este é um dom. E o outro no versículo 14. E a outro é dado crer nas palavras dele, para que tenham também vida eterna se permanecerem fiéis. Nossa, já parou para prestar atenção que você receber um testemunho de quando alguém está falando ali sobre Deus, isso é um dom, né? O dom de acreditar nas palavras que a pessoa está falando por meio do Espírito Santo, receber esse testemunho é um dom, tá bom? Vamos lembrar aí de Tomé, né? Todos os outros apóstolos falaram, nós vimos o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, e ele não acreditou, né? Ele não tinha esse dom aqui de acreditar, né? Pela palavra das outras pessoas, ele teve que ver por si só, né? E Jesus Cristo repreendeu ele, né? Porque ele só acreditou depois que viu. Mas nós devemos crer por meio da palavra de Deus. Quando eu falo do dom, também não significa que se você não tem o dom, você não deve buscar, tá bom? No caso de Tomé, ele poderia se ajoelhar e buscar a Deus, falando, Senhor, mostra a mim também, eu quero acreditar também, né, na palavra desses meus irmãos. Eu estou com dificuldade, me ajuda. Ele poderia receber esse dom de acreditar por meio da palavra de seus irmãos. Tem uma outra história aqui, ó, em João capítulo 4, eu vou ler o versículo 42, que é quando a mulher samaritana estava conversando com Jesus Cristo, bom, no poço de Jacó ali, e ela se converte e acredita que ele é o Cristo. E ela sai, né, e vai prestar testemunhos àquelas pessoas da cidade onde ela morava. E muitos acreditaram nela, né, no testemunho dela. Então eles tinham o dom de acreditar pela palavra da mulher. E depois eles foram estar com Jesus ali, ficaram 2 dias ouvindo Jesus Cristo e creram mais ainda, tá bom? Mas primeiramente eles falam que creram por causa da mulher. Olha o que eles dizem à mulher aqui, ó. No João capítulo 4, versículo 42. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que interessante. Agora eles sabiam por si só, não somente pela o que a mulher havia dito, mas esse é um dom de acreditar. Bom, eu vou terminar aqui ó, com o versículo 19 e 20, que diz assim: E também a alguns é dado ter fé para serem curados, e a outros é dado fé para curar. Né? São dons diferentes também. Então, eu quero indicar um filme para vocês, porque é um dom a gente mudar a nossa vida por causa de um exemplo, por causa de uma história, por causa de um testemunho que outra pessoa conta. Isso é um dom, né? A gente conseguir mudar o nosso ser por causa de um testemunho, por causa de um... E eu quero indicar esse filme aqui para vocês, tá bom? O nome desse filme aqui é O Resgate de Efraim, tá bom? E quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, me tocou muito e eu pude mudar algumas coisas e aumentar a minha fé. Então, se você é uma maneira de você descobrir o seu dom também, né? Se você tem o dom de acreditar, tá bom? Por meio de experiência dos outros. Porque tem pessoas que só vai aprender na pele, né? Só se passar por aquilo, né? Como o ditado popular antigamente, minha mãe sempre falava isso: ah, não vem pelo amor, vai vir pela dor. Então, nós podemos ter esse dom de acreditar, de vir pelo amor, de acreditar nas palavras, de mudar na nossa vida. Lendo as escrituras, a gente observa ali os ensinamentos ou ouvindo essa mensagem, fala, nossa, eu preciso mudar isso. E você consegue mudar, isso é um dom. E se você não tem esse dom, você tem que se ajoelhar, buscar a Deus esse dom. Deus, me dá o dom de acreditar, me dá o dom de mudar a minha vida por conta da mensagem do Evangelho. Então isso é um dom também, tá bom? Então esses dons que vai fazer com que nós sejamos melhores pessoas, mais parecidos com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, eu acredito que são os melhores dons que nós devemos buscar com zelo, tá bom? Então amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre os dons. Eu vou deixar esse vídeo aqui, né, o Resgate de Efraim, ele tem muito lindo aqui no YouTube, eu vou deixar o link dele na descrição do meu vídeo aqui. Ele é aproximadamente 1h30 mesmo, é grande o filme. Se você tiver tempo, assista e depois compartilhe comigo qual parte do filme você mais gostou, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.